Pontista, tudo bem com vocês? O meu nome é Alexandre Ponte e nós, da Easy Align aqui do Brasil e da Smile na Argentina, estamos empenhados em auxiliá-los na transição de trabalhar com os alinhadores termoformados ou termoplastificados para os alinhadores impressos. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é taxa de movimentação por estágio. Então, hoje vocês vão entender o porquê que nós conseguimos utilizar menos alinhadores, né, os setups com menos estágios e utilizar menos alinhadores com os alinhadores impressos com memória de forma, ok? Então, vou começar aqui, né, logo diretamente um papo reto com vocês, mostrando já uma tabela a qual vocês vão ver a diferença de taxa de movimentação entre os alinhadores termoplastificados e os alinhadores impressos. Então, por exemplo, aqui, extrusão, tá? A extrusão, via de regra, é trabalhado em torno de 0,1 milímetros com os alinhadores termoplastificados. Já nos impressos, podemos trabalhar com uma taxa de 0,3. Intrusão, 0,2 milímetros nos termoplastificados. 0,3 milímetros nos alinhadores impressos. Inclinação vestíbulo lingual, 1,5 graus nos de plástico e 4 a 5 graus nos alinhadores impressos. Inclinação mesiodistal, 1,5 de novo aqui nos termoplastificados e de 4 a 5 graus nos alinhadores impressos. Rotação, 1,5 a 2 graus nos alinhadores termoplastificados e 4 graus nos alinhadores impressos. Eu coloquei aqui a distalização em destaque, pessoal, que pelo menos eu vou nesse vídeo explicar esse item um pouquinho mais aprofundado para vocês, tá? Para que vocês entendam essa diferença com mais clareza, tá bom? Então, por exemplo, na distalização com o aparelho termoplastificado, né, com os alinhadores termoplastificados, a taxa que a gente utiliza é de 0,2. Já nos alinhadores impressos, a taxa que a gente utiliza é de 0,5. Ou seja, pessoal, em número de alinhadores, o que, que isso vai fazer a diferença no seu dia a dia? Então, é uma conta simples. Se eu quero distalizar 1 milímetro, por exemplo, tá? Se eu quero distalizar 1 milímetro na taxa de 0,2, eu preciso de 5 alinhadores termoformados para a distalização de 1 milímetro. Já a distalização com os alinhadores impressos, a gente pode usar uma taxa de 0,5, ou seja, nós vamos utilizar apenas 2 alinhadores para que a gente consiga, né, a movimentação desse 1 milímetro, né? Ah, professor, mas esse milímetro ele vai acontecer, não vai acontecer? Isso está dentro daquela situação de previsibilidade dos alinhadores, tá? Como eu venho falando nos outros vídeos e venho vendo no meu dia a dia clínico, é que realmente os alinhadores impressos vêm entregando melhor as taxas de movimentações que a gente tem utilizado e a previsibilidade tem sido melhor no nosso dia a dia, ok? Então, pessoal, mostrando aqui a taxa de distalização. Em algum outro vídeo eu vou estar explicando para vocês o que, que é distalização sequencial em 50%, 70%. Então eu farei um vídeo específico para explicar isso daí, tá? Então, nesse primeiro momento, é apenas explicar a diferença da taxa de movimentação, que é de 0,2 para 0,5, e o número de alinhadores que seriam, né, necessários para esse 1 milímetro de distalização. Pessoal, então, uma outra dúvida que fica no ar, né? Então, os alinhadores impressos são muito mais rápidos, né? O tempo de tratamento em relação aos termoplastificados? Pessoal, isso não necessariamente. Por quê? Porque como a taxa de movimentação ela aumenta, você também precisa dar tempo para esse alinhador conseguir essa taxa de movimentação. Também tem a questão biológica de movimentação, que eu não posso forçar uma movimentação num espaço curto de tempo, né? Então, pessoal, diminui drasticamente o número de alinhadores, mas não o tempo de tratamento. Normalmente, a gente ganha tempo de tratamento
precisando de menos refinamentos, porque tem entregado melhor os movimentos, mas a questão de apenas diminuir o número de alinhadores, isso não necessariamente vai estar diminuindo o tempo de tratamento. Exemplo, né? Se eu estou usando 0,5 em cada alinhador, eu tenho uma movimentação de 1 milímetro, né? Então, pessoal, eu não posso trocar esse alinhador com 10 dias, por exemplo, né? Com 8 dias. Eu tenho que trocar esse alinhador, eu tenho que dar tempo para que esse movimento ocorra realmente, né? Então, eu deveria usar esse alinhador no mínimo 21 dias, mais de 21 a 30 dias, né? Cada alinhador. Para quê? Para que realmente essa taxa que eu coloquei, eu dê tempo para que esse movimento ocorra por completo, tá? Então, eu não posso acelerar, trocar a cada 10 dias com uma taxa tão alta. Ou seja, num primeiro momento eu diminuo o número de alinhadores, mas não diminuo muito o tempo de tratamento, porque os termoplastificados eu posso e devo trocar mais rapidamente, até porque é um aparelho que distorce, né? Então é um aparelho que depois de alguns dias de uso ele já não está fazendo muito efeito, né? Porque o paciente colocou, tirou e esse alinhador vai distorcendo. Aquele gap que nós temos já na fabricação, esse gap piora com os dias de uso o paciente colocando e tirando, tá? Então você pode trocar com 10 dias, 12 dias, enfim, até quem troque com 8 dias. Aí vai ser da sua preferência de como você está acostumado a fazer a troca dos seus alinhadores, tá? Mas normalmente não foge muito aí de 15 dias com os alinhadores termoformados, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso que eu estou explicando para também não ficar aquela impressão errada de que o tratamento com os alinhadores impressos vão ser muito mais rápidos nesse primeiro momento. Tá ok? E, professor, né, Alexandre, o porquê que eu consigo aumentar essa taxa de movimentação? Eu consigo aumentar essa taxa de movimentação, pessoal, por alguns motivos, principalmente por eu ter a capacidade de memória de forma, né? Então é um alinhador mais maleável quando você coloca na água morna, na água quente, né? É um alinhador que fica molinho, então ele demora mais para perder o tracking. Então, se você fizer, por exemplo, uma taxa de movimentação muito alta para um alinhador termoplastificado, muitas vezes esse alinhador nem entrar na boca do paciente corretamente vai, tá? Porque ele não tem essa capacidade de memória, né? Ele não é tão maleável quanto o alinhador impresso. Então, esse é um dos motivos que a gente consegue fazer taxas de movimentações maiores, e o outro motivo, por zero gap, entregar mais movimentos, ou seja, se eu colocar taxas maiores também com o PETG ou com o plástico, como preferir, vai perder o tracking muito rapidamente, porque ele não vai entregar aquele movimento que deveria entregar. Já os impressos entregam mais esse movimento, então, consequentemente, eu também consigo, juntamente com isso que eu falei, aumentar essa taxa de movimentação, tá? Em relação à distalização, pessoal, eu vou deixar aqui uma situação importante, né? Embora não é o assunto principal da aula distalização sequencial, por exemplo, mas normalmente, como dica importante, o uso de attachments e sequencial no termo formado vai ser meio que obrigatório, tá? Então eu vou ter que usar attachment para fazer a distalização com os alinhadores termoformados. Já nos alinhadores impressos, pessoal, não necessariamente eu vou precisar de attachment, né? Nós já fizemos distalizações sem attachments e tivemos excelente resultado, tá? E de forma sequencial, na verdade, ela é importante, tanto dependendo do tanto de distalização, é tão importante quanto no termo formado, como nos alinhadores impressos. Porque sequencial é quando você vai distalizando menos dentes ao mesmo tempo, né? Então você distaliza o molar, depois distaliza o outro molar, aí dependendo da taxa de distalização que você coloca, vai movimentar um dente por vez, ou até dois dentes por vez, ou até três dentes ao mesmo tempo. Tudo isso vai aumentando a falta de previsibilidade que você tem e aumentando a possibilidade de você precisar de mecânicas acessórias. Beleza? Bom, então prosseguindo aqui, vou mostrar essa imagem de uma paciente nossa, de um escaneamento após o uso de alguns alinhadores, ó, você percebe aqui a distalização, né, o espaço entre os dentes, nessa distalização sequencial.
e você pode perceber que essa paciente está com zero attachment, né? Então, essa distalização que está sendo feita aqui como exemplo foi feita com zero attachments, porque essa paciente está utilizando os aliadores impressos com memória de forma. Aqui um caso, né, demonstrativo para vocês também, ó. Percebe aqui a classe 2, né? Estamos agora com 18 alinhadores, ó. E olha já o engrenamento de canino e molar de ambos os lados, ó. Percebe a classe 2 de molar aqui de canino, ó. E aqui já uma classe um de canino e de molar. E também de quebra aqui já também o alinhamento desses dentes inferiores. Bom, pessoal, esta tabela aqui de previsibilidade, né? Essa tabela nós temos com os alinhadores termoformados, mas não temos essa tabela ainda, né, muito clara na literatura com os alinhadores impressos com memória de forma. Por quê? Um dos principais motivos, pessoal, é que nós não tivemos um tempo hábil ainda para realmente refazer essa tabela, né? Você pode parar para pensar, nós temos o alinhador termoformados dessa maneira que a gente está trabalhando, o sistema CAD-CAM, que foi lançado aí pela Invisalign no final da década de 90, início da década de 2000. Vamos arredondar aí para 2000, né? Então nós temos de 2000 até 2025 de uso de alinhadores termoformados, né? Então a gente tem muito mais dados para chegar a uma tabela dessa do que nós temos dos impressos, né? Os impressos aí da empresa Grafi, por exemplo, a empresa sul-coreana, começou aí basicamente em 2021, né? Ou seja, nós temos um espaço muito curto, embora essa resina estivesse em testes, né, anterior a essa data que eu falei, mas há uma necessidade de um uso em grande escala para que a gente chegue à conclusão de uma tabela mais palpável, mais plausível do que seria para o impresso hoje movimento previsível, moderado e movimento complexo. Então, vou citar algum exemplo aqui para que essa tabela ela é muito extensa, né? Só para a gente aqui não se estender muito nessa aula, e em algum outro momento eu também posso trabalhar uma aulinha apenas falando dessas taxas de movimentação, não, dessa tabela de movimentos são previsíveis, moderados e complexos, tá? Então, um exemplo aqui, ó, a distalização para o alinhador termoformado de até 1,5 é considerada previsível, tá? A distalização de 1,5 até 3 já é um movimento moderado. E uma distalização acima de 3 milímetros já é considerado um movimento complexo. E, pessoal, no aparelho impresso, né, no alinhador impresso, nós não temos uma tabela para comparativa, né, plausível, como eu havia falado até esse momento, tá? Mas o que eu observo clinicamente é que a gente tem conseguido esses movimentos, como eu dei de digitalização e outros movimentos aqui, tem conseguido com mais facilidade, vamos dizer assim. Exemplo, rotação de canino melhorou bastante, rotação de premolar melhorou bastante, que são dentes ruins de serem rotacionados com alinhadores termoformados. Então, eu percebo que melhorou essa tabela, que esses números muito provavelmente vão se alterar para mais, né? Um exemplo, provavelmente rotação de canino 10 graus, que é considerado previsível hoje com os alinhadores termoformados, vai aumentar, né, a quantidade de graus para 15 ou para 20 nos alinhadores impressos, porque realmente a gente tem conseguido melhores movimentos utilizando esses alinhadores, tá? Então, sobre a tabela, pessoal, essa tabela é muito importante para você também determinar o que você precisa fazer no seu caso. Então, o exemplo aqui, movimentos previsíveis, né? Você vai usar apenas o alinhador, muitas poucas vezes alguma mecânica acessória, o paciente usar direitinho, obviamente, né? E nos alinhadores impressos a mesma coisa, você vai usar só o alinhador e você pode lançar mão de alguma personalização se você julgar interessante, mas não que haja uma necessidade extrema, tá? Já que você pode, né, fazer essa personalização, você pode lançar mão em qualquer situação, tá? Então, alinhadores termoplastificados nos movimentos moderados está indicado, né? Está indicando que você é melhor que você faça mecânica acessória.
No exemplo que eu estava dando da distalização, por exemplo, você usar elásticos de classe 2 ou IZC, por exemplo, mini implantes extraalveolares, para você ancorar essa distalização, para que você tenha um melhor resultado. Já nos alinhadores impressos, o moderado ainda também é indicado mecânicas acessórias, né? Porque o movimento sobre o alinhador é um movimento que quanto mais eu faça mecânicas que auxiliem, mais eu aumento a minha previsibilidade. Já nos movimentos complexos, pessoal, eu vou precisar de mecânica acessória. Via de regra, vou precisar de mecânica acessória meio que obrigatório, tanto nos termos plastificados como nos alinhadores impressos, tá? Porque eu preciso, né, ajudar os alinhadores a fazer certos movimentos. Aqui não está muito relacionado ao material em si, mas também a maneira que se é aplicado a força com os alinhadores, a maneira que esse alinhador, né, aplica as forças na coroa. Então, muitas vezes, a necessidade de você está fazendo essas mecânicas acessórias, principalmente os casos que estiverem complexos, ok? Mais uma tabelinha que eu já até comentei para vocês ali anteriormente, que a questão da tabela que nós mostramos agora anteriormente, nós temos um prazo muito maior com os termos plastificados do que com os impressos. Então, é muito complicado você falar, a distalização acima de 2 milímetros para os impressos não é mais complexo. Quer dizer, é previsível, é bem previsível, maior do que 2, 2,5, por exemplo, né? Então, é algo que ainda é meio complicado de você bater o martelo e dizer que realmente está acontecendo. Só que na nossa experiência clínica, com mais de 6 mil alinhadores fabricados, nós observamos uma melhora, que é o que eu já citei, né, anteriormente. Porém, eu não tenho aqui um número para falar para vocês, uma tabela comparativa de que rotação foi de 10 graus para 20 graus, um exemplo, distalização foi de 1,5 para 2, 2,5. Isso eu acredito que vários ortodontistas utilizando, né, utilizando esses alinhadores em larga escala, nós em breve chegaremos a uma tabela mais clara, mais definida do que hoje é considerado previsível, moderado e complexo para os alinhadores impressos. E o que nós concluímos disso tudo, pessoal? Nós concluímos, depois de mais de 6 mil alinhadores impressos, né, fabricados, concluímos que melhoramos a previsibilidade dos resultados, diminuiu a quantidade de refinamentos, diminuímos o número de alinhadores nos nossos casos, melhora na entrega na maioria dos movimentos, menos a expansão. A expansão também será em breve um vídeo à parte que nós vamos conversar, que é uma necessidade aí de personalizar esse alinhador para que você potencialize os resultados. Mais sustentabilidade, ou seja, menos detritos no meio ambiente e a possibilidade de reciclagem desse material. Menor número de attachments, ou seja, né, casos até com zero attachments. Ou seja, né, pessoal, a nossa vida clínica tem se revolucionado com a utilização dos alinhadores impressos. E ainda aqui na conclusão, acreditamos que a impressão direta de alinhadores veio para ficar. Estamos satisfeitos com os resultados que já conseguimos até este momento e temos a certeza que tem muito a ser explorado ainda. Em breve, os resultados vão estar melhores devido ao melhor entendimento da técnica, mais estudos por parte dos ortodontistas de todo o mundo, a melhora dos materiais e a concorrência em mais empresas investindo nessa nova tecnologia, nessa nova forma de utilizar alinhadores impressos, né? Então, pessoal, fica a dica aí para vocês. Vocês ainda que não trabalhem com alinhadores impressos, eu acho que vale a pena e nós estamos aqui para ajudar vocês nessa transição do termoformado para os impressos. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço.